Poderia começar com um salve, pessoal, salve, rapaziada, tal. Esse canal ainda não tem não, como eu posso dizer? Ainda a gente não tem ainda uma marca própria para poder iniciar esses vídeos, mas por enquanto, vamos lá iniciando o vídeo de hoje, esse vídeo aqui, eu não tinha ideia. Eu estava realmente tentando criar uma ideia aqui, até porque eu tenho tentado produzir a base de roteiro desses vídeos aqui desse canal, mas é uma coisa ainda que eu não consegui dominar 100%, essa parte de criar roteiro para fazer o vídeo, para poder ver aquilo que eu vou falar. Uma coisa que eu sei que ajuda muito. Toda vez que eu produzir algum vídeo para esse canal aqui com um roteiro, o vídeo tem ficado muito melhor. E toda vez que eu deixo de usar o roteiro, o vídeo não sai como eu queria que fosse. Mas é uma coisa que eu tenho tentado aqui dominar para a gente poder cada vez mais trazer vídeo de qualidade. Então assim, tu não é inscrito aí, já deixa tua inscrição para tu poder acompanhar os próximos. Tu sabe que só assim então tu vai poder então, ó, não posso colocar aqui o microfone. Deixando o like, só assim então tu vai realmente garantir que tu vai acompanhar o próximo. Esse canal aqui, sem dúvida, vai ser o melhor projeto que eu quero produzir aqui no YouTube, é esse canal. Posso dizer que esse ou fará parte de um dos canais que eu quero realmente ter como maior projeto aqui no YouTube. Um dos maiores pode ser também. Qual é a questão em si? Muitas vezes a gente tem colocado projeto esse tipo de projeto específico como um canal sempre pra depois. E porra, puta merda. Quanto tempo a gente perde nesse negócio? Quanto tempo a gente deixou de aproveitar porque usava alguma desculpinha para poder não produzir? Eu sou uma vítima desse problema, desse negócio. Uma vítima do tempo. Porque esse canal aqui, eu já até falei em outros vídeos passados, nem sei se privei, que eu tenho privado muitos vídeos, porque esse canal ele tem meio que sendo moldado ao decorrer do tempo. Ao decorrer do tempo, às vezes eu tô numa brisa ali que eu quero trazer vídeo mais motivacional. Só que tem vezes que eu tô numa brisa ali que eu quero trazer coisas vivendo o dia a dia, sem filtros. Só que depois bate uma brisa ali diferente que eu quero trazer uma coisa que seja mais técnica, mais para deixar legado, para deixar marca, para deixar autoridade, tudo isso. E você meio que vai se perdendo ali daquilo que onde a gente quer chegar. E eu tenho decidido que eu quero realmente transformar esse canal aqui realmente para algo mais sem filtro. Tanto naquilo que eu vou mostrar, como naquilo também que a gente vai falar, tudo aquilo que a gente vai abordar, vai ser uma coisa realmente para abordar praticamente tudo. Isso aqui é realmente para você, a gente trocar uma ideia de vez em quando, com edição às vezes, sem edição também, e assim vai. Mostrar que nem tudo é feito com maquiagem. Às vezes você precisa fazer as coisas em cima de um plano, um projeto para poder finalmente dar início a alguma coisa. Como é o caso aqui agora, eu tô gravando esse vídeo com esse microfonezinho aqui, ó. Tu consegue ver? Esse microfone é muito bom, muito bom. O vídeo nem é sobre isso, mas o assunto é esse aqui, entra na questão também. Esse microfone aqui é um exemplo, ó. Eu não era o caso desse aqui ser o que eu ia comprar, mas esse microfone aqui eu adquiri. Fiz uma aquisição, pá. Até porque ele é um microfone de alta qualidade, muito, muito boa. Para quem não conhece ainda, conhece aqueles microfones moedinha e tal. Pronto, esse é exatamente o modelo mais recente da marca que tem aquele moedinha. E esse especificamente aqui, esse que está conectado, ele tem a qualidade que aquele moedinha tem. É praticamente a mesma coisa, só muda porque esse aqui ele é dedicado para smartphone. Ah, mas a gente começou o vídeo falando sobre uma coisa e tá já entrando no assunto de microfone. Onde é que isso se encaixa no assunto do início? De que a gente precisa começar algo e tal. O que acontece é o seguinte, muitas vezes eu deixei de começar esse canal aqui. Ó, a gente tá em 2016, eu posso dizer que se faz aí 12 anos que era para esse canal aqui já ter sido iniciado. 12 anos. Muito tempo. Por que demorou tanto para poder iniciar? Porque quando chegava ali, por exemplo, não batia toda vez que eu tinha ali algum plano de poder, por exemplo, iniciar esse canal, vou colocar ali, vou produzir vídeo especificamente. Eu cheguei até a produzir vídeo de gameplay em 2016. Tinha o canal monetizado, na época dava até uma coisa muito boa. Só que o plano sempre foi ter um canal de autoridade, porque naquela época já tinha canais como Felipe Neto, já tinha Cossielo. Só que nesses casos eram canais mais pra humor. E nunca foi o caso meu para estar fazendo vídeo engraçado, não. Sempre foi o foco trazer vídeo com mais
posso dizer em autoridade também e também com conteúdo de mais qualidade, conteúdo que a gente possa abordar tanto geopolítica como também abordar, por exemplo, o assunto do momento, conflitos globais, conflitos territoriais, conflito nacional, esse tipo de coisa. Esse vai ser o canal. E eu sempre tive essa visão de produzir esse tipo de conteúdo, só que qual era o problema? Não tinha público. Era o que eu achava. Pensava que não ia ter público e tal. E fui deixando passar. E quanto mais o tempo ali então passava, mais e mais e mais dava vontade então de produzir. Quando deu aquela vontade realmente de produzir, eu até comecei a produzir. A gente sempre é vítima dessa mesma história. Ó, eu preciso de um equipamento melhor para eu poder produzir isso, porque sem esse equipamento eu não vou conseguir fazer isso. Essa ilusão sempre existe. A gente sempre acredita que precisa de algo melhor para poder fazer algo ainda melhor. E às vezes nem é o caso. Hoje em dia, com o ChatGPT, por exemplo, sem dúvida é um adianto muito grande. Eu não falo de ChatGPT, mas as inteligências artificiais de um modo geral é muito bom porque, porra, você consegue fazer coisa ali que para você fazer manualmente você gastaria muito tempo, ou então se fosse para você pagar para alguém fazer, você precisaria gastar muito. Como por exemplo, hoje eu posso ir no ChatGPT e falar tudo aquilo que eu tenho de planejamento, tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer e pedir para o ChatGPT me dar ali a melhor estratégia ali para eu poder ver como iniciar de alguma forma ali desde que seja começado, desde que seja dado início naquilo. Aí foi falando sobre isso, chegou um momento que o ChatGPT trouxe uma coisa que às vezes a gente até sabe daquilo, só que não, como é que fala? Não se liga, não se ligar é uma palavra, né, que não cabe muito bem. Mas a gente às vezes não se toca naquilo ali. Muitas vezes a gente sabe sobre aquilo ali especificamente, sabe o que é a melhor coisa a fazer, só que a gente às vezes não, né? Não se liga naquilo ali, porra, o tempo passa, tá? E quando você vem dar conta, é muito tempo se passou. O ChatGPT abriu o meu olho numa coisa que eu já estava ligado que era um fato. Qual era o fato? De que para eu poder começar esse canal, eu precisaria comprar o melhor telefone com a melhor câmera possível para poder iniciar os vídeos com a melhor qualidade possível. De que era preciso primeiramente comprar esse microfone uma alta qualidade possível. De que era preciso comprar logo um DJI Osmo Mobile, o gimbal, para poder começar esse canal. De que era preciso então comprar um MacBook então para poder editar os vídeos para esse canal. E a realidade, tudo isso que eu falava que era necessário, eu já cheguei em algum momento ter. Foda isso, você muitas vezes coloca barreira sempre que tem alguma coisa ali. Você coloca algum motivozinho a mais para não fazer aquilo porque acha que precisa daquilo e daquilo e às vezes nem é. Uma coisa que hoje a idade vai ajudando muito também você perceber isso. Mas quando você tem uma idade ali, né, adolescente, você acha que você precisa ter o melhor telefone que todo mundo está comprando, que tal, tal. Eu tenho que comprar isso que todo mundo está comprando. Nunca foi o meu caso, não é o meu caso. Eu acho que eu sempre fiz o contrário daquilo que o pessoal, a maioria, estava fazendo. Enquanto um estava comprando na época do guitarrinha, eu comprava um Xing Ling qualquer. Quando todo mundo estava ali usando os Olímpicos, na época dos tênis de marca, eu estava usando um tênis sem marca. Não porque às vezes queria, mas só pra, né? Não, muitas vezes era porque realmente não dava pra comprar outro. Até dava. Não é o caso também. Mas às vezes é isso. A gente às vezes foca no, sei lá, no mais difícil e esquece aquilo que é o mais fácil. O mais fácil, nesse caso meu, seria o quê? Pô, se eu tenho uma coisa que eu posso improvisar, até porque esse microfone aqui eu peguei ele agora. Foi uma aquisição que fiz, não me arrependo, mas não precisava que fosse ele. Porque eu tenho uma liga, eu paguei R$ 30 nele e ainda assim eu conseguia produzir do mesmo, exatamente o mesmo padrão ali com aquilo que eu já tenho aqui nesse momento e que está possibilitando produzir aqui nesse momento. É justamente por estar buscando realmente esse lado que o cara realmente vai abrindo o olho para esse lado específico. Aí foi justamente aqui que acabei caindo. De que eu não precisava logo pegar a melhor câmera possível para poder começar esse canal. De que era preciso pegar logo um microfone dinâmico, um Shure MV7 ou um SM7B para poder fazer um conteúdo com qualidade de podcast. Não, tem que pegar isso e tal, e o tempo vai passando, porra, e vou olhar para o tempo. São 12 anos que eu tenho o planejamento de começar esse canal. Porra, 12 anos é tempo suficiente para você fazer um menino por ano. E em 12 anos você teria praticamente já um exército. Tanta gente que dava para ser feito. 12 anos, porra, é uma década e 2 anos a mais. Uma década e 2 anos a mais.
É tempo suficiente para o Brasil jogar 3 Copas. E aonde a gente tá? Aí foi o caso meu aqui. Resolvi então que, porra, esses dias buscando informação com o ChatGPT, buscando ali e tal, porque queira ou não, o ChatGPT hoje em dia, se você usar o modo de áudio ali e tá se comunicando, é como se fosse uma pessoa ali dando informação, como se fosse um Jarvis. E se você absorver aquela informação ali, pá, você aplicando também, você vai entendendo na prática aquilo que está sendo falado ali. Porra, nesses dias pra cá eu tenho estudado sobre efeito holofote, tenho estudado sobre isso, essa questão de, porra, você precisa começar e tal, entrado mais a fundo sobre isso, porque a palavra em si ela é meio vazia. Ah, você precisa começar. Ela é muito já tão padrão, todo mundo muitas vezes fala isso. Você vai no YouTube, o que mais tem é vídeo disso. Até porque esse tipo de conteúdo na internet tá cheio. É o que eu não quero trazer aqui, conteúdo só pra maquiagem, aquele conteúdo que, porra, todo calculado daquilo que vai ser falado. Não. Nesse caso aqui, o foco é realmente trazer coisa real. Por isso que eu falo que o foco é criar autoridade. Porque não adianta muito eu trazer aqui um conteúdo, você precisa fazer isso, pá, sendo que daqui a pouco, assim que eu finalizar o vídeo, eu vou ali e faço diferente. Não é o caso aqui, eu não quero fazer isso de forma alguma aqui nesse canal. Quero realmente falar uma coisa, isso aqui é o melhor a se fazer, eu acho, não tô falando que tu deve fazer, mas né, quando eu ver uma coisa assim, eu vou falar, eu acho que isso é o melhor a se fazer. E vou defender aquilo e vou até o final. É dessa forma então que o conteúdo vai ser aqui, eu posso dizer, criado, que ele vai ser desenvolvido em cima disso. Essa, sem dúvida, vai ser a estrutura base para todo o conteúdo que for sair por aqui. Sempre com aquilo que eu tenho de visão e não seguindo na narrativa de outros, que é o que está muito padrão. Hoje você vai no YouTube, você busca um conteúdo ali qualquer e do nada você cai num vídeo. Aí você do nada cai aí nos coaches, essa galerinha nova que tem hoje em dia, que é o que eu quero buscar mais e mais possível. Em algum momento esse canal já foi desse jeito, indiretamente, sem perceber, o cara faz aquilo ali que você muitas vezes critica. Mas eu quero muito passar muito longe de ser um canal de coachzinho aqui. Ah, você precisa começar isso por causa disso e daquilo, não. É realmente trazer a experiência. Ó, porra, eu fiz isso e foi isso que eu colhi de resultado. Olha, eu fiz isso e me fudi porque esse foi o resultado. Eu fiz isso e deu muito certo. Essa é a estratégia que eu quero trazer aqui. Então, assim, vai ser muito comum a gente do nada estar aqui falando sobre um acontecimento lá no Oriente Médio. Como também do nada vai ser muito comum a gente falar aqui sobre Estados Unidos e China, comércio, tudo isso, de um jeito com autoridade, do jeito que eu penso sobre isso, aquilo que eu vejo sobre isso. Um canal que eu me inspiro muito é hoje, o cara não é inspiração especificamente, gosto muito do conteúdo dele, mas não é nem inspiração, mas o conteúdo que eu admiro assim, o jeito como ele cria e tal, é o Ryan Santos. E tem muita gente, tem até amigo inclusive, que quando você fala Ryan Santos, critica o cara e tal, não olho para o lado do o conteúdo em si, mas como ele é produzido, como ele produz o canal do Ryan Santos lá, o canal, logo quando ele começou, se você for olhar bem, se você não conhece, recomendo também o canal. O jeito que o cara aborda o assunto vai ser praticamente daquele jeito que eu abordo aqui, claro. Com o meu jeito de ver o mundo e tal. Bem diferente em algumas coisas. Mas se você for olhar lá o jeito que o canal dele é produzido, vai ser basicamente o que eu quero fazer aqui. Até porque não é dele essa estratégia. O YouTube, quando iniciou, foi assim que ele começou. Sem precisar de thumbnail, sem precisar de assunto. Não, assunto tem que ter, né? Mas de roteiro. Aquele vídeo que você inicia ali e não sabe como ele vai terminar. É desse tipo de vídeo que eu gosto. Mas claro que eu preciso fazer o jogo do YouTube. Eu preciso ter estrutura. Eu preciso fazer com que o algoritmo entenda. Eu preciso fazer com que o algoritmo entregue os vídeos. Eu preciso fazer com que o algoritmo faça os testes dos 3 segundos e que aquele vídeo realmente tenha boa retenção. Eu preciso administrar isso. É isso que eu preciso. E pelo fato desses dias estar colocando em prática, realmente estudando tal sobre essa parte, eu tenho visto que quando você faz uma coisa com frequência, o negócio realmente funciona. Então eu tenho feito isso e, porra, cada vez que eu faço ali, eu produzo, eu tenho percebido que cada vez mais o cara vai absorvendo alguma coisinha ali a mais que faz diferença caso você aplique. Então, assim, há 3, 4 meses atrás eu não conseguia fazer um vídeo como esse aqui, longo, sem, porra. Mas você vai ali aplicando, você vai entendendo, você vai, porra, sentindo como é que o negócio funciona. E, porra,
o que eu vejo hoje, agora aplicando isso aqui, o que eu vejo sobre o YouTube é bem complexo. Tão complexo que eu vou deixar para trazer um outro vídeo, a continuidade desse. Eu ainda não defini como eu quero fazer. Eu quero fazer com que esse canal seja realmente um vídeo agregar o outro. Mas ainda não encontrei ainda uma forma fácil para poder fazer isso acontecer. Mas eu tô tentando ali sincronizar. A limitação ainda é uma barreira muito grande. É justamente por isso que eu não consigo ainda fazer a sincronia como eu queria. Mas é em cima dessa limitação que eu quero começar. Esse é o começo aqui, pô. Um iPhone XR, câmera traseira sendo usada nesse momento. Até porque é um erro muito grande você muitas vezes comprar o melhor telefone possível e usar a câmera frontal. Eu tenho acostumado tão bem com essa câmera traseira aqui dele que eu já não gosto mais de usar a câmera frontal. Não curto. Pra mim já acostumei tanto com as câmeras traseiras que, porra, a qualidade você vê sempre diferença. Então, assim, ó, com o XR, 64 GB me dá apenas 10 GB de espaço disponível. É uma limitação também atual. Por isso também que o vídeo está sendo sempre editado o mais básico possível, a limitação atual. Por isso também. Mas o mais importante disso aqui é começar. A lição para esse vídeo aqui realmente é isso: começar. Eu não sou ninguém para te dizer, ó, tu deve começar isso por causa disso e daquilo. Não. O que eu digo para tu é o seguinte: o mundo está evoluindo tão rápido nas coisas, as coisas estão evoluindo tão rápido. Inteligência artificial para um lado, inteligência artificial para outro, inteligência aplicada nisso. Daqui a uns tempos vai ser tão difícil você criar alguma coisa como isso aqui na internet que se você não começar hoje, eu que falava muito sobre isso no passado, que uma hora ia acontecer e tinha receio disso, eu tô fazendo porque eu tô realmente com medo de perder para as inteligências artificiais. Essa é a verdade. Daqui uns dias vai ser tão mais fácil você produzir alguma coisa com inteligência artificial que conteúdo humano ali, conteúdo com autoridade, conteúdo com aquele carisma humano vai ser praticamente inexistente. Não que eles vão deixar de existir, mas no meio de canais com tanta qualidade feitos por inteligência artificial, o público, querendo ou não, vai ser cada vez mais absorvido a consumir esse tipo de conteúdo. Então, assim, você vai ser muito mais influenciado a assistir conteúdo muito mais técnicos, com palavras sempre corretinhas, com aquilo, pá, porque vão estar sempre sendo feitos por inteligência artificial. Então aqui, ó, essa gambiarra aqui e tal, isso aqui nunca ia acontecer. Na inteligência artificial, ninguém. O personagem não precisa comprar uma câmera Sony. É o quê? Qual é a câmera Sony mais top hoje em dia? Eu não sei se é a mais top, mas uma câmera que eu tenho um sonho de comprar é a Sony. Tem a ZV-10, que é a básica, mas a Sony. Esqueci. A Sony A7S 3i. Possivelmente já deve ter a 4, não sei. Eu sei que é uma câmera que eu sempre tive o objetivo de comprar. Um sonho muito grande. E quem sabe um dia eu ainda compre ela. Por mais que ela saia de linha. Em algum momento. Pode ser que saia ou não. Que é uma câmera muito boa. Mas assim, uma IA não precisa gastar com equipamentos. Uma IA não precisa comprar um microfone de lapela de mais alta qualidade. Uma IA não precisa ter uma Ferrari para poder fazer o vídeo. Uma Ferrari também não precisa. Uma IA não precisa ter o melhor cenário para produzir o vídeo. A IA está em todo lugar hoje em dia. E se a gente não entrar nesse momento para a internet em alguma coisa e se adaptar a isso, cada vez mais vai ficar difícil, muito difícil realmente. Muito difícil. Então, assim, se tu não quer perder esse tipo de coisa, se tu não quer perder esse tipo de debate, esse vídeo ele ficou um pouco técnico. Não é o meu objetivo aqui. Não é. Não é. Meu objetivo é realmente pegar essa aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui na prática. Eu não vou nem parar o vídeo. Espero que tu não saia do vídeo aí. Meu objetivo é isso aqui, ó. Pegar aqui, pá, e continuar falando contigo aqui. A gente, do nada eu abrir a câmera e a gente falar sobre um assunto específico. E, porra, como se fosse a gente trocando ideia. Tu aí do outro lado e eu aqui, a gente trocando ideia sobre um assunto bem específico. Tipo, olha, eu comprei esse microfone aqui da Holy Land e tal, tenho gostado muito. Inclusive, tem esse vídeo assim gravado até agora justamente com esse microfone. Uma coisa muito boa que, inclusive, foi o investimento que eu fiz aqui, o primeiro investimento nesse canal. Vou fazer alguns investimentos, mas a questão não é os investimentos. É eu estar começando agora. Eu quero que esse canal aqui seja aquele tipo de canal. Quero deixar até isso aqui como se fosse realmente uma coisa para depois, lá daqui a alguns anos, o pessoal volte aqui e veja isso. Veja. Porra, esse cara começou assim o canal dele. E olha como ele tá hoje.
Pode escrever aí. Isso aqui, sem dúvida, é como se fosse o livro do futuro. Hoje ninguém precisa mais escrever um livro, até porque o livro de hoje só existe porque antigamente ninguém tinha internet para fazer um vídeo. Então, assim, no futuro ninguém vai ler livro mais. Eu acredito nessa ideia. No futuro o pessoal vai consumir conteúdo. E os livros do futuro vão ser os canais. Vídeos vão ser capítulos ou páginas. Ou realmente o próprio livro. Nesse canal aqui, sem dúvida, meu objetivo é esse. Eu quero que quando um dia eu partir dessa para outra, eu não quero que alguém, tal. Não, eu quero ser lembrado. Agora, lembrado com coisas que eu deixei ali de aprendizado, de ensinamento, de experiência, tudo isso. Porra, é isso aqui, esse é o lugar. O foda disso é que a gente sempre vai estar ali, tem que obedecer a lei da plataforma. A plataforma sempre vai ter diretrizes que você precisa seguir. Que eu sou muito contra muita coisa, eu sou, porra, totalmente contra. Vamos falar muito sobre isso. Eu não apoio essa ideia de que a gente seja limitado de poder se comunicar sobre aquilo que a gente pensa. É tipo, a gente cada vez mais pede a liberdade de se expressar e o pessoal muitas vezes até apoia essa ideia. Eu sou adepto à ideia de que a gente poderia falar aqui sobre o assunto mais polêmico possível e trazer a comunidade para a gente poder debater. Mas isso é o tipo de coisa que nem pode acontecer aqui. Para fazer um tipo de coisa como essa, tem que ir para outras plataformas, lá na Deep Web, sempre escondida, porque nas plataformas legalizadas, o negócio todo, ninguém pode comunicar sobre coisa que você realmente pensa. Você tem que usar maquiagem. Então, assim, às vezes você pensa que esse pente não deveria existir. Vamos dizer um exemplo. Só que você, para não desagradar a plataforma e desagradar a geraçãozinha atual, você tem que falar que esse pente é o melhor pente do mundo e é bonito. Sendo que no fundo você queria que esse pente fosse destruído. Infelizmente é a realidade. Tem muito acontecimento no momento atual. A gente está agora no início do segundo trimestre, no início de abril de 2026. Tá, o mundo tá um caos, combustível subindo, porque tá tendo conflito lá na galera do Oriente lá, tal, negócio pra um lado, bem, pra outro, tal, tá uma bagunça muito grande. Eu queria muito falar sobre isso aqui nesse canal especificamente. Só que a plataforma é tão cheia de regras, tão rígida nesse quesito, que é até perigoso eu aqui falar sobre um assunto específico sobre esse negócio e daqui a pouco a plataforma me falar, opa, esse maluco tá falando muito, vamos restringir aqui esse canal dele. É foda. Então, assim, para esse tipo de coisa, tu precisa me seguir lá no Instagram. @usejohnny, me segue lá para tu poder acompanhar esse tipo de. Esses pensamentos que eu sempre jogo para lá, porque se lá for bloqueado, a gente pode criar outro perfil, é muito mais fácil de organizar. Mas aqui eu quero manter isso o mais saudável possível. Então, assim, como não é muito fácil você criar a estrutura toda aqui, eu não quero arriscar perder esse canal muito fácil. Então, para tu poder acompanhar pensamento sem filtro, segue lá. Segue lá, porque lá é conteúdo diário. Lá a gente, daqui a pouco eu posso postar um vídeo e tu vai acompanhar em tempo real. Então, deixa o like nesse, se inscreve, ativa o sino para tu poder não perder os próximos. O YouTube está sempre notificando quando a gente posta os próximos vídeos. E para tu não perder é muito simples. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho aí, ativa o sino assim que tu se inscrever. E fica ligado no próximo vídeo. O próximo, quem sabe, a gente traz até um conteúdo ainda melhor e sempre vai ser o foco trazer algo melhor. Forte abraço e até o próximo. O microfone, o negócio aqui, ó, que eu tô usando para poder parar, descarregou a bateria. Mas agora sim, ó.